Agora a gente fala da Câmara dos Deputados, que impôs uma derrota importante ao governo Lula e derruba a medida provisória alternativa ao aumento do imposto sobre as operações financeiras. O IOF, que a gente discutiu aqui várias vezes, inclusive. E dessa forma, a medida que aumentaria essa arrecadação perde a validade amanhã. Qual foi o placar, Ruth, dessa votação? Passa uma mensagem já muito clara, então, pelo governo? Pelo menos como os congressistas encaram isso? Pois é, Algarte, foi uma derrota e tanto para o governo federal, né? Foram 251 votos a favor da retirada de pauta contra 193 que queriam aqui que o texto fosse discutido e posteriormente votado. Partidos como o PSD, o Progressistas, o União Brasil e o Republicano se juntaram à oposição para impor essa derrota ao governo. Então foi uma derrota ali bem importante para o governo federal, porque eles sequer permitiram que o texto fosse discutido ou votado no mérito aqui na Câmara dos Deputados. Eles retiraram logo de pauta, o que fez a proposta ficar enterrada na Câmara dos Deputados e sequer ser votada em mérito ou seguir para o Senado. O texto que perde a validade a partir da meia-noite já da quinta-feira, né? Portanto, de amanhã. E lembrando aqui que tudo isso acontece, né, na esteira do União e do Progressista desembarcarem do governo federal, o que nos leva, né, para o assunto anterior. As lideranças que orientaram voto contra essa MP alegaram que o texto aumentava impostos aqui, que, portanto, o governo do presidente Lula não deveria seguir por esse caminho, mas sim o caminho de corte de gastos. Ela é alternativa, né, ao decreto do IOF, de Imposto sobre Operações Financeiras, que posteriormente foi mantido por decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas o governo diz que a medida foi esvaziada, que houve acordo tanto com a bancada do agro, quanto com diversos partidos aqui no Congresso Nacional, para que o texto passasse, mesmo que de uma forma bem diferente com a qual foi enviada pelo governo federal. Então, a base governista fala que a reprovação desse texto não foi por falta de diálogo ou falta de acordo, mas que foi uma decisão política. Eles disseram que os partidos aqui da Câmara politizaram e anteciparam o jogo de 2026, né, das eleições. Então, estão destacando aqui o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que atuou corpo a corpo para rejeitar essa proposta. Diversos parlamentares relataram que o governador ligou aqui para deputados pedindo que o texto fosse rejeitado, o que o governo considera que já é uma ação de Tarcísio, né, que é um possível candidato à presidência em 2026, por mais que ele negue, né, publicamente, mas eles consideram que já é Tarcísio se posicionando como um oponente de Lula nas próximas eleições. E o presidente Lula criticou essa politização da medida provisória, destacando que quem votasse contra o texto estaria votando contra o povo brasileiro e não contra o próprio presidente Lula. Vale lembrar que esse texto ele foi modificado na Câmara dos Deputados, como a gente explicou ontem aqui no jornal, né? O relator deputado Carlos Zaratini modificou em diversos pontos a proposta com relação ao aumento de taxação nas bets e também ao início da taxação das linhas de crédito, a exemplo do agronegócio e também do setor imobiliário, que ele manteve isentas, e com relação às bets, ele apenas criou um programa para regularizar as casas de apostas que não pagam impostos, para que elas passem a pagar a partir de 90 dias se o texto fosse sancionado. Então, tudo isso aqui foi acordado em conformidade com diversas bancadas da Câmara. Fez eles, né, que tudo isso configuraria no aumento de impostos, por mais que o texto tivesse sido dialogado. E a arrecadação final dessa medida provisória, com todo esse esvaziamento, ficou em 17 bilhões de reais, né, estava em 17 bilhões de reais para 2026, sendo que inicialmente a arrecadação prevista pelo governo era de 20 bilhões, então, portanto, uma perda inicial de 3 bilhões de reais. Mas isso não impediu, né, que o texto fosse rejeitado pelo Congresso Nacional. A União Brasil, inclusive, fechou questão contra a proposta, sob pena de penalizar, punir os deputados que votassem a favor do texto aqui na Câmara dos Deputados. E o governo federal, desde ontem, quando o texto passou pela comissão especial, comissão mista, né, que foi uma votação de 13 a 12, 13 a favor e 12 contrários, o governo se organizava para tentar angariar votos. Exonerou ministros, né, para que eles viessem aqui votar. E ainda assim não conseguiu conter aqui a votação, né, expressa da Câmara contra esse texto. Agora o governo já estuda outras medidas para compensar esse montante que seria arrecadado com o texto. Então eles falam em aumento de contingenciamento, incluindo de emendas parlamentares aqui, para poder de alguma forma cobrir o que não foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Eles calculam que o bloqueio das emendas parlamentares possa ficar entre 5 e 7 bilhões de reais. Algarte, volto com você. Pois é, Ruth. Agora, de fato, entendemos
entender, através dessa apuração muito importante que você traz para nós, como o governo vai conseguir se entender. E nós mostramos aqui em vários momentos o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também o presidente Lula falando da importância dessa arrecadação para que o governo consiga manter as suas contas equilibradas e conseguir um nível de investimento ainda maior. Porque são vários programas que para o governo é extremamente necessário avançar com cada um deles para que nesse instante, 2026, se esse for o plano de reeleição do presidente Lula, ele tenha um conforto suficiente e espaço para conseguir ajudar os eleitores e garantir o voto no final das contas. Ruth, bom trabalho por aí. Boa apuração. Qualquer coisa é só nos acionar. Até mais.